Bom dia a todos. Então, é com muita alegria que eu recebi o convite para estar com vocês nesta manhã, meditando e também analisando, estudando uma declaração da Igreja, né, sobre a eutanásia. Uma declaração que foi lançada no ano de 1980. Então, bom, a princípio é isso, eu não preciso me apresentar mais, já foi feito. Então, vamos direto para o assunto, né, o tema que nos interessa de fato. Nós podemos, a princípio, fazer uma abordagem desse tema em diversas perspectivas. Podemos fazer uma abordagem médica, podemos fazer uma abordagem a nível do direito, uma abordagem jurídica, mas nessa manhã nós queremos fazer uma abordagem a nível do magistério da Igreja, aquilo que a Igreja nos ensina, aquilo que são os princípios em torno do tema da eutanásia. Por isso, nós vamos centrar o nosso estudo nessa declaração, o que não também nos impede de nós utilizarmos outras ferramentas. Nós temos um bom material a este respeito, gostaria até de apresentar, caso vocês ainda não conheçam, mas já é mais público, né? Nós temos os estudos da CNBB no número 98, na qual é feita também uma abordagem muito interessante a respeito do tema. E temos aquela magnífica palestra do professor e doutor Daniel Serrão, durante o simpósio de bioética, no nosso 16º Congresso Eucarístico. Foi uma apresentação muito ampla, né? Algumas abordagens interessantes para nós. Então, assim, como nós podemos ver, existem muitas ferramentas. Então, nós vamos nos centrar nessa declaração, mas também com o auxílio de alguns exemplos e de algumas informações, tanto do nosso documento da CNBB, quanto dessa palestra do professor Daniel Serrão. Comecemos então, né? Essa declaração foi apresentada pela Congregação para a Doutrina da Fé no ano de 1980. E ela inicia citando o Concílio Vaticano II no tocante aos direitos e valores inerentes à dignidade humana e, consequentemente, denunciando todas as formas de crimes contra a vida, dentre eles a eutanásia. Então, é bom que nós tenhamos isso muito claro, né? A Igreja ela é contra a eutanásia. Isso é algo claro. E é citado pelo Catecismo da Igreja Católica, promulgado e apresentado no ano de 1992. Então, não há dúvidas quanto à posição da Igreja. A Igreja é contra a eutanásia. Logo mais, nós então vamos analisar um pouco do conceito, do que é eutanásia, e também tentar clarificar um pouco daquilo que não é eutanásia. Às vezes a gente pode confundir as coisas, né? E então, se misturar e confundir um pouco esses conceitos na nossa cabeça e na nossa prática. Então, essa é a primeira afirmação. Vamos contextualizar o problema, isso é importante. Por que a Igreja lança uma declaração contra a eutanásia? O porquê desse documento? Primeiro ponto, os progressos da medicina fizeram aparecer, nestes anos mais recentes, lembremos que estamos no ano de 80, novos aspectos do problema da eutanásia, que reclamam ulteriores esclarecimentos precisos no plano ético. Então, se em 1980 nós temos avanços no campo da medicina, o que não dizer de hoje? Então, é uma questão também atual para nós, é uma questão também discutida, né? Não só a nível do magistério, algumas posições contrárias à Igreja, mas também a nível jurídico, né? Alguns países ainda tentam aprovar a lei da eutanásia. Aqui no nosso país, eu entrei em contato com Paulo Fernando, nosso doutor, próximo à comissão de bioética, e ele ficou de me mandar esse material, e acho que pelo tempo ele não conseguiu, né? Mas, a princípio, até onde eu me informei, nós temos aqui no Brasil um projeto de lei tentando promulgar a eutanásia, né? Tentando aprovar, perdão, a eutanásia, e 2 projetos de lei tentando aprovar a ortotanásia. Então, a doutora Lins me corrija se eu estiver equivocado. Quantas informações eu consegui na internet, esses dados. Inclusive, tem alguns vídeos que eu poderia indicar para vocês, a nível jurídico, dessas discussões, né? Então, nós temos aqui no país um projeto de lei que, inclusive, nunca é apresentado para votação, segundo algumas informações que eu obtive, a nível jurídico, né? Mais 2 projetos de lei a respeito da ortotanásia, que nós veremos adiante o que vem a ser, que está tentando aprovação junto ao nosso Congresso. Então, essa é a primeira contextualização, a primeira informação. Nós temos avanços a nível médico. E onde fica a ética? É uma primeira questão. Será que tudo aquilo que é possível a nível médico, a nível técnico, também é possível a nível ético, a nível moral?
Essa é uma questão que precisa ser avaliada, né? Uma segunda perspectiva a nível de contexto é a respeito da modificação da cultura. Essa modificação da cultura influi no modo de considerar o sofrimento e a morte. Então, assim, os homens que vivem num tal clima interrogam-se com angústia sobre o significado da velhice extrema e da morte, e chegam mesmo a perguntar a si mesmos se não terão o direito de procurar para si e os seus semelhantes uma morte suave, que lhes abrevie os sofrimentos e seja a seus olhos mais conforme com a dignidade humana. Então, nós temos dois problemas em síntese. Vamos contextualizá-los. O primeiro é o avanço da medicina. O segundo é a questão cultural. O modo de se abordar o sofrimento humano. O modo de se considerar a dignidade humana. Será que não seria mais digno ao homem uma morte suave do que talvez prolongar o seu sofrimento? Talvez mantê-lo vivo, já que não há mais perspectiva de melhora daquele indivíduo, por exemplo, em um estado vegetativo. Então, são questões que a cultura vai se colocando. E o modo de abordar essas questões depende, de fato, do momento cultural em que nós vivemos. Nós sabemos que depois do iluminismo, Deus ele é banido, vamos dizer assim, da cultura, do meio intelectual. E começa esse processo de secularização da sociedade muito grande. Logo, o sofrimento, ligado também à religião, ligado também à fé, perde sentido. Porque numa perspectiva cristã, vamos falar de uma perspectiva cristã e humana a respeito do sofrimento. A respeito humano, faz parte também da nossa natureza. Faz parte de um processo natural, o sofrimento. Isso indica que nós não somos eternos aqui. Isso indica que nós também estamos a caminho de uma degradação humana. A morte faz parte de um processo natural. Mas para uma sociedade que valoriza tanto o prazer, que valoriza tanto o homem, que valoriza tanto o seu aspecto, vamos dizer assim, prático, o sofrimento não entra aí. O sofrimento deve ser banido. Então, essa cultura nossa atual, que vem desde um processo, né, do iluminismo, onde Deus já não tem mais foco, onde o homem é reduzido a prazeres, então o sofrimento já não tem mais tanto espaço, né? O homem, então, deve procurar o prazer acima de tudo. Isso nós podemos constatar aí na nossa relação social, né, na nossa vivência prática. Então, não há espaço para suportar um doente em casa, já que ele também não produz nada para a sociedade. É um processo que nós estamos vivendo hoje de desumanização. Nós apenas privilegiamos parte daquilo que é o homem, apenas uma dimensão. Por exemplo, a dimensão do prazer. O sofrimento, que também é uma outra dimensão humana, que faz parte do nosso processo biológico, já não é visto com bons olhos, né? Deve ser banido. Então, nós temos diversas questões. Se nós formos entrar em questões, nós podemos prolongar, né, e talvez aprofundar em diversas perspectivas. Isso o professor Serrão, durante o simpósio de bioética, fez muito bem. Apresentou diversos argumentos sociais a favor da eutanásia e como nós deveríamos tratá-los, né? Então, acho que se vocês quiserem aprofundar depois sobre essa temática, mas entendamos uma coisa, nós vivemos e respiramos aquilo que é a cultura atual. E a cultura atual não suporta o sofrimento, não suporta a angústia humana, né? Tenta banir isso da vida humana. E também no que se refere a Deus. É bom pensarmos nisso. É a fé cristã, de modo especial, que ilumina o sofrimento. É o sofrimento de Cristo que ilumina o nosso sofrimento humano. Se nós não aceitamos essa perspectiva cristã, religiosa, então não há por que também entender o sofrimento e aceitá-lo. Então nós temos dois problemas aí, um antropológico, vamos resumir assim, e um problema religioso, né? Então, qual que seria o objetivo dessa declaração, depois de ver o contexto na qual ela foi feita, né? A congregação intenta, com a presente declaração, responder aos bispos, para os ajudar a orientar retamente os fiéis e oferecer-lhes elementos de reflexão que possam apresentar às autoridades civis a propósito deste gravíssimo problema. Então, é um documento que procura orientar os bispos, é um documento magisterial, que procura iluminar, então, os nossos bispos, a fim de que eles possam também iluminar os nossos fiéis, na prática médica, a fim da formação de vocês, por exemplo.
Então, são vocês aqui que se formam, vocês aqui que recebem uma formação cristã, uma formação a nível ético, que depois devem iluminar as realidades deste mundo. Esse é o papel dos leigos neste mundo. Iluminar aonde vocês estiverem, seja na parte de pedagogia, seja na dimensão médica, seja qual for também a profissão de vocês, né? Então, assim, é um documento que procura esclarecer os bispos e os bispos também procuram orientar os nossos fiéis, né? Vamos para os destinatários. Primeiro, aqueles que põem a sua fé e a sua esperança em Cristo, que pela sua vida, morte e ressurreição, deu um sentido novo à existência, e especialmente à morte dos cristãos. Então, é um documento dirigido, além dos bispos, para todos os cristãos. O primeiro destinatário deste documento. Segundo, aos que professam outras religiões. São muitos os que admitirão, como nós, que a crença num Deus Criador, providente e Senhor da vida, dá uma dignidade iminente a toda a pessoa humana e lhe garante o respeito. Então, não só aos cristãos. Nós poderíamos cair um pouco nesse argumento que não é muito lógico, né? Não é um documento dirigido apenas aos cristãos. E não é assim. É para também todos os homens, aqueles que professam uma outra crença, mas também a todos os homens de boa vontade, que para além das diferenças filosóficas e ideológicas, possuem uma viva consciência dos direitos da pessoa humana. Então, nós também fazemos uma discussão e uma argumentação a nível filosófico. Nós podemos escutar por aí, não, mas a eutanásia, a igreja, né, se baseia unicamente na questão divina, na proibição divina de não matar. Fora esse argumento, a igreja então não teria mais nenhuma outra palavra a oferecer. E não é bem assim. A igreja discute também essa temática a nível filosófico, a nível racional, a nível dos direitos do homem, a nível da dignidade humana. E isso não é propriedade apenas da religião. Isso é uma propriedade racional, lógica e humana. Então, nós podemos também nos amparar nesse tipo de argumentação. Nós discutimos não apenas a nível religioso, mas também a nível filosófico. E nisso, nós podemos dialogar com todos os homens. Então, o primeiro capítulo da nossa declaração trata a respeito do valor da vida humana. Então, nós vamos discutir nesse primeiro momento a nível de princípios, para depois, no final da nossa declaração, nós podemos fazer a aplicação desses princípios de modo muito concreto. A igreja sempre pensa assim, a igreja apresenta os princípios gerais e depois faz a aplicação prática no dia a dia de como isso deveria ser colocado, certo? É uma declaração muito pequena, vocês depois podem baixar pela internet. Na página do Word ali são 7 páginas, então muito simples, né? Eu tentei transcrever o máximo que eu pude para esse momento, a fim de nós estudarmos com calma, né? Como ela está estruturada. Então nós já vimos uma introdução, vimos os destinatários e vimos o contexto cultural na qual ela está inserida. Agora vamos falar de um princípio básico universal, que é o valor da vida humana. E esses são princípios universais, né? Não particulares de uma cultura, de um contexto, mas universais. A vida humana é o fundamento de todos os bens. Claro, porque se não há vida humana, não há outros bens, no que se refere ao homem. Então, é um princípio fundamental. Precisamos da vida humana para falar de outros direitos. Sem vida humana, não há outros direitos. Então, o homem ele é portador de direitos porque, a princípio, ele possui vida. Esse é um princípio lógico. Segundo, a fonte e a condição necessária de toda atividade humana e de toda a convivência social. Só podemos falar de atividade humana e de convivência social se nós levamos em consideração o pressuposto da vida humana. Então, por isso que a vida humana é um direito fundamental, básico, fonte também de todos os outros direitos. Ela possui um caráter sagrado e admite que ninguém pode dispor dela a seu bel prazer. Claro, possui um caráter sagrado, porque nós também não somos apenas matéria. Nós temos uma alma, nós temos espiritualidade. Por isso o valor da nossa vida é sagrado, tem a ver com o sagrado. Aqui nós estamos a nível simplesmente filosófico da questão, não entramos ainda em aspectos religiosos. É a nível daquilo que nós podemos observar, enquanto uma lei natural. É possível observar isso. O valor da vida humana é sagrado. Por quê? Porque nós temos uma alma. Uma alma que nos confere, além do nosso corpo, uma dignidade. Se nós transportarmos isso para
uma argumentação religiosa, nós podemos falar, somos dignos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas também nós somos dignos naturalmente, porque nós somos diferentes dos outros seres. Nós temos uma capacidade de autorreflexão, que os demais seres não têm. Seres materiais, né? Tirando aí os seres angélicos, como foi apresentado anteriormente a essa palestra. Mas nós temos uma dignidade natural e sobrenatural, vamos dizer assim. Natural, porque nós temos essa capacidade de escolha, temos liberdade, temos a inteligência, temos a vontade. Podemos escolher o livre-arbítrio entre o bem e o mal. Isso já nos faz dignos. Mas também sobrenaturalmente, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Os crentes veem nela também um dom do amor de Deus, que eles têm a responsabilidade de conservar e fazer frutificar. Desta última consideração se derivam as seguintes consequências. Então, aqui está falando sobre a dignidade e o valor da vida humana. Nós, como religiosos, como pessoas de fé, acreditamos que a vida humana é um dom, que ninguém aqui pediu para nascer, né? Aquela crise da adolescência, de fato, é uma crise real. Eu não pedi para nascer. Exatamente, você não pediu para nascer. A vida humana é um dom, é uma graça que lhe foi dada. Então nós devemos assumir esse dom com muita responsabilidade, né? Com muito carinho, com muito amor, com respeito. Qual que seria a resposta humana a esse dom da vida? Primeiro, ninguém pode atentar contra a vida de um homem inocente. Este é um princípio. Nós não temos o direito de atentar contra um homem inocente. Bom, não foi bem isso que aconteceu na cruz, né? Mas aqui é uma questão teológica. Mas entendamos isso, é um princípio universal, né? Todo homem também tem um direito a que a sua vida seja salvaguardada, né? Isso é um direito universal. Todos os homens têm um dever de conformar a sua vida com a vontade do Criador. Claro, porque se nós fomos criados, Deus tem uma lógica para isso. Tem um sentido, tem um porquê, tem uma razão. Nós não viemos do nada. Nós viemos de uma vontade divina, clara, um desejo divino de nos criar, portanto, com uma finalidade. Então, a vida humana, ela tem uma finalidade. E nós precisamos conformar a nossa vida com essa vontade, com essa finalidade. Nisso consiste a santidade, né? Mas aqui a gente acaba se confundindo um pouco os argumentos filosóficos e teológicos, né? Mas uma coisa vai puxando a outra. A morte voluntária ou suicídio é tão inaceitável como o homicídio, porque tal ato da parte do homem constitui uma recusa da soberania de Deus e do seu desígnio de amor. Exatamente. A morte voluntária, e já estamos chegando na eutanásia, é contrária à vontade divina, porque é uma negação da sua soberania sobre nós. É o homem que decide por conta própria o momento de viver ou de morrer. Passa-se do limite, vamos dizer assim. O homem passa um certo limite. Então, por isso que a morte voluntária ou o suicídio, eles contradizem a vontade divina, porque nós estamos negando o dom recebido, né? Seja quais forem as circunstâncias. Então, nós vamos entrar nisso com mais detalhe. Além disto, o suicídio é muitas vezes uma rejeição do amor para consigo mesmo, negação da aspiração natural à vida, e aqui ele vai começar então a detalhar, né, o porquê. Abdicação frente às obrigações de justiça e caridade para com o próximo, para com as várias comunidades e para com todo o corpo social, se bem que por vezes, como se sabe, intervenham condições psicológicas que podem atenuar ou mesmo suprimir por completo a responsabilidade. Então aqui ele está falando a nível geral. O suicídio em si, sem levar em consideração esses condicionamentos psicológicos, por exemplo, uma pessoa movida por medo, por angústia, isso precisa tudo ser levado em consideração antes de emitir um juízo moral a respeito da atitude daquele indivíduo. Mas, a nível geral, o suicídio, vamos dizer, feito conscientemente, deliberado, com clareza, ele então poderia contradizer esses elementos. O primeiro, rejeição do amor para consigo mesmo, a conservação da sua própria vida. Isso também é um direito e um dever do homem, conservar a própria vida. Matar-se, a eutanásia, e nós chegaremos a esse conceito com mais clareza adiante, seria essa negação
da conservação da própria vida. Né? Isso não é apenas um direito, mas um dever do homem, porque a vida foi dada como um dom. Né? Depois, uma negação da aspiração natural à vida. Todos nós queremos viver. Por isso nós cremos na vida eterna. Crer na vida eterna e também na ressurreição é uma aspiração natural do homem. O homem foi feito corpo e alma. A morte entra na natureza humana, por diversos fatores que a gente não vai entrar aqui agora, né? Teológicos, mas também naturais. Mas a morte não seria, a princípio, aquilo que é natural para o homem. O homem seria preservado da experiência de morte, se não tivesse pecado. Vamos entrar aqui em um nível um pouco teológico da coisa. O homem seria preservado dessa experiência. Porém, depois da experiência do pecado e tal, nós herdamos isso na nossa natureza, na nossa condição. A morte, então, passa a ser um processo natural. Passa a ser um processo natural. Então, o que acontece? Aceitar a morte seria contradizer aquela aspiração à vida que todos nós temos. Naturalmente, racionalmente, ninguém deseja a morte. Todos querem ter vida. Mesmo na perspectiva cristã. Aqueles santos que desejaram a morte, como Santa Teresa de Ávila, morro porque não morro, vivo sem viver em mim, mas desejava a morte não como fim, mas como meio de se encontrar com Deus, meio de ver o Senhor face a face. Então a morte ela não é uma aspiração natural, pode ser uma condição natural, mas não uma aspiração natural. Todos nós desejamos vida. Mas não é possível isso, talvez alguns desejem a morte, será? Vamos então ver uma pessoa dessa num acidente de carro. A primeira reação dela é se defender, se proteger, por exemplo. Ninguém lá no acidente de carro vai abrir a porta e se lançar para morrer, né? Não, isso não é natural. A primeira reação nossa como homens é se defender, é se proteger, porque nós aspiramos à vida. Isso é natural. Não precisa ser ensinado para uma criança. Não precisa. Nenhuma criança vai lá se matar, naturalmente. Então, assim, nós precisamos levar em consideração esses elementos biológicos naturais. Bom, e também é uma negação a um princípio da justiça. Nós vivemos em comunidade. O outro também tem direito à minha participação social. Você também é um elemento importante dessa comunidade humana. Aceitar o suicídio ou a eutanásia seria uma negação também da minha relação com o outro. Não só com Deus que me deu a vida. Não só comigo, na qual sou chamado a preservar a minha vida, mas também com o outro. Entende como a eutanásia, essa aceitação voluntária da morte, esse pedido de morte, no fundo, nega todas as dimensões daquilo que é o homem, nega uma relação de fato com Deus, que lhe deu a vida, lhe conferiu a vida, para que você a assumisse com responsabilidade e não a negasse. Também é uma negação ao outro que tem o direito da sua permanência nesse mundo, porque nós fazemos parte de uma única comunidade. Eu estou usando também argumentos aqui teológicos, porque a nossa abordagem não é nem jurídica nem médica, então nós estamos a nível do magistério. Mas é bom que nós entendamos isso. Nós também negamos aquilo que o outro tem o direito. E tem o direito também à minha vida, à minha permanência aqui, nessa comunidade humana. Afinal de contas, por um só homem entrou o pecado no mundo. Então nós temos uma espécie de solidariedade, como diz o catecismo, humana. Nós somos solidários, tanto no pecado de Adão, quanto na salvação de Cristo. Porque se por um homem apenas entrou o pecado no mundo, por outro, que é Deus, veio também a salvação. E todos nós herdamos essa experiência de salvação. Então existe uma solidariedade humana. Aceitar uma morte significa romper com isso. E também uma negação contra a própria vida que lhe foi conferida. É preciso, no entanto, distinguir bem entre suicídio e aquele sacrifício pelo qual, por uma causa superior, como a honra de Deus, a salvação das almas ou o serviço dos irmãos, alguém dá ou expõe a própria vida. Então, aqui o documento começa então, a tornar a coisa um pouco mais específica, Começa a dar alguns exemplos para a gente diferenciar suicídio, eutanásia e algumas outras realidades que podem ser semelhantes, mas de fato não é. Então, nós começamos a entrar no funil. Primeiro partimos do princípio geral e agora estamos entrando na parte concreta. Aqui nós estamos falando de modo muito direto dos mártires. O martírio
e eutanásia não é a mesma coisa. A vida é um valor fundamental, fonte de todos os outros direitos, mas ela não é um valor absoluto. Precisamos tomar muito cuidado com esses conceitos. Por Deus, por aquele que nos criou, por um valor maior, nos é lícito, em um ato extremo, testemunhar a fé, crendo naquele que é capaz de criar tudo do nada, também ressuscitar o homem da morte. Então, por um valor absoluto maior, que é Deus, é lícito ao homem, ao cristão, de modo especial, poder entregar a própria vida como testemunho. Porque, de fato, a vida não é entregue, mas ela é tirada de um mártir. Ele apenas permite isso, porque não há uma outra solução, vamos dizer assim. Ontem mesmo, no Evangelho, nós meditávamos o martírio de São João Batista, e também a liturgia nos convidava a celebrar São Brás, 2 mártires, que pela fé e pelo testemunho cristão, de um valor maior, de um valor absoluto, que de fato é a fé em Deus, entrega a própria vida. Então nós precisamos também entender isso. Um mártir não é um suicida, porque ele não tira a própria vida. A vida lhe é tirada. Mas é alguém que testemunha um valor maior. Isso já dizia também o Salmo 62, né? O amor de Deus, né, é maior do que a própria vida. O amor de Deus é maior do que a própria vida. Então nós precisamos também entrar nessa questão de valores, para nós não confundirmos as coisas, né? Nós entramos num segundo capítulo, depois de apresentar alguns princípios gerais sobre a vida humana, entramos agora no capítulo especificamente sobre a eutanásia. Então agora vamos tirar as confusões e esclarecer um pouco dos conceitos. Primeira coisa, para tratar de modo adequado o problema da eutanásia, convém, antes de mais, precisar o vocabulário. Então, etimologicamente, a palavra eutanásia significava na antiguidade uma morte suave, sem sofrimentos atrozes. Essa palavra, uma coisa é a realidade, outra coisa é a terminologia. A realidade já existia há muitos anos atrás. Desde a Grécia Antiga, nós podemos ver relatos de filósofos a favor até da eutanásia, como Platão, como Sócrates, e outros contrários, como Aristóteles e também Pitágoras e o próprio Hipócrates, né, o pai aí da medicina. São filósofos uns a favores e outros contra. A realidade já existia. De fato, algumas pessoas já pediam a eutanásia para si, mesmo que este termo tenha sido cunhado apenas no século XVII. É um outro filósofo, Francis Bacon, quem apresenta essa terminologia no século XVII. Então, a realidade já existia, a terminologia ela é mais recente. E ele apresenta essa terminologia em sua obra Historia Vitae et Mortis, como sendo o tratamento adequado às doenças incuráveis. Então, nós temos aí a junção de dois termos, né? Eutanásia significa isso, de fato, né? Etimologicamente, que a morte seria a morte suave. É um eufemismo, né? É uma maneira de amenizar a realidade que, de fato, não é uma morte suave. Seria um drama, né? Você imagina a pessoa sabendo que há poucos minutos, ou há pouco tempo, estaria ali morta, né? Não é nada suave isso. Hoje já não se pensa tanto no significado originário do termo. Então, nós temos também uma consideração atual da eutanásia que não significa tanto aquela primeira apresentação, né, de morte suave. Vamos ver o que de fato significa a eutanásia ao ser abordada hoje. Então, primeiro, pensa-se sobretudo na intervenção da medicina para atenuar as dores da doença ou da agonia, por vezes mesmo com risco de suprimir a vida prematuramente. Então existe, primeira coisa, uma intervenção médica. Seja ativa ou seja passiva. Ativa é quando se proporciona a utilização de mecanismos para isso. Por exemplo, a aplicação de um veneno, né, de um remédio. A passiva é quando se omite um determinado tratamento. Então, nós podemos fazer essa diferenciação. Primeiro, é uma intervenção médica sobre um doente. De modo ativo ou dispondo
de recursos da medicina para isso, de algum medicamento, ou privando a pessoa de algum tratamento ou de algum medicamento específico. É bom a gente só ir definindo as coisas, né? Para a gente saber que existem modalidades da eutanásia. Qual que seria, a princípio, a finalidade? Seria eliminar a doença ou o sofrimento da pessoa. Só que, no fundo, a gente está eliminando a pessoa. Né? No fundo, está eliminando a pessoa, não está resolvendo o problema. O problema é o sofrimento. O problema é a doença e não a vida. Então, nós precisamos, aos pouquinhos, ir definindo as coisas, né? Mesmo com o risco de suprimir a vida prematuramente. Então, corre-se risco de tirar a vida da pessoa com essa intervenção ou a falta da intervenção médica. Segundo, o termo estar a ser utilizado no sentido mais particular, com o significado de dar a morte por compaixão. Aqui nós entramos, então, numa questão muito complexa, né? Que é esse argumento da compaixão, da solidariedade. Será que, de fato, nós estamos tendo solidariedade com aquela pessoa que está agonizando, com aquela pessoa que tem uma doença incurável? Isso seria eutanásia. Então, vamos resumir a coisa. Eutanásia é antecipar a morte. Pronto, a gente resume isso. Eutanásia é antecipar a morte. E isso perante a igreja e também perante uma lógica racional, filosófica, não seria lícito realizar. Aqui a gente resume, pronto, a palestra toda. Agora nós estamos tentando destrinchar a realidade disso. Essa é uma das argumentações daqueles que são a favor da eutanásia. É a favor da eutanásia porque nós estamos sendo movidos por uma compaixão com o doente. Nem que para isso seja necessário antecipar a sua morte. Nós temos diversos relatos aí de casos. Nesse sentido, eu poderia indicar para vocês um artigo, acho que vocês conhecem daquele colunista, acho que é da Veja, o Júlio Severo. Então, ele tem um artigo sobre eutanásia, vocês podem colocar lá, eutanásia, Júlio Severo. E aí, ele, então, nesse artigo, ele apresenta diversos casos de médicos que se dizem movidos por compaixão, né? E então realizam a eutanásia. Então, ali, se vocês querem testemunhos práticos sobre o que eu estou falando nessa parte de compaixão, esse artigo seria interessante vocês aprofundarem, né? De dar a morte por compaixão, para eliminar radicalmente os sofrimentos extremos, ou evitar às crianças anormais, aos incuráveis ou doentes mentais, o prolongamento de uma vida penosa, talvez por muitos anos, que poderia vir a trazer encargos demasiado pesados para as famílias ou para a sociedade. Então, não só doentes, nós entramos aqui também nesse problema da eutanásia de pessoas com problemas mentais, com crianças, né, ou com alguma deformidade. Aqui nós entramos nesse problema ético, também no problema cristão da coisa. Onde que está a dignidade da pessoa? A dignidade da pessoa depende do estado de saúde dela, da condição do exercício racional dela. Por exemplo, um doente mental ele tem menos dignidade do que uma pessoa no exercício normal das suas faculdades? Essas são perguntas que nós precisamos nos fazer. E segundo algumas posturas filosóficas, sim. Algumas pessoas têm mais dignidade ou menos dignidade, dependendo ou do uso da razão, é a concepção grega antiga, ou do uso da autonomia, a capacidade de escolha dela, que é a concepção da filosofia moderna, ou da utilidade social e do prazer, que é a concepção atual, que nós podemos falar de um neomodernismo. Nós temos aí 3 posturas na história, que tentam condicionar a dignidade humana a fatores externos. A dignidade não seria intrínseca ao homem, mas ela estaria condicionada a esses fatores. Então, por exemplo, um filósofo antigo, ele tinha mais dignidade, porque ele pensava mais, do que uma pessoa comum da cidade-estado. Uma pessoa da idade moderna, vamos dizer assim, ela teria mais dignidade pelo fato de usar a liberdade dela, a autonomia dela, a capacidade de escolha dela, do que um outro privado disso, talvez por alguma doença. Hoje, uma pessoa teria mais dignidade pela utilidade social dela, pela importância social dela, do que pelo de fato que ela é. Nós podemos ver assim, quando nós passamos, por exemplo, de um modo concreto, ao lado de um mendigo. Muitas vezes a gente olha com desprezo, falta compaixão, da nossa parte ou da sociedade. Por quê? Porque, no fundo, às vezes a gente respira essa mentalidade. O outro, talvez porque não me implica social, ele tenha talvez menos dignidade do que eu. Eu devo dar mais atenção a uma outra pessoa, né?
Por isso que a igreja fala aí de uma opção pelos pobres, né? A opção pelos pobres nada mais é do que considerar a dignidade que está intrínseca a todo homem. Nada mais é do que isso. Né? Não é desprivilegiar as outras pessoas, fazer distinção de pessoas, né? Mas simplesmente olhar a todos com uma dignidade intrínseca. O homem tem uma dignidade, ele é digno, simplesmente pelo fato de ser homem. Essa é a postura cristã. E é uma postura incondicionada. Não depende de condições de saúde, não depende de condição social. Isso é próprio do ser do homem. Essa é a postura cristã personalista. Enquanto as outras posturas são condicionadas. Então, infelizmente, uma cultura médica, uma cultura da morte, como dizia o Beato João Paulo II, está impregnada dessa mentalidade. As pessoas talvez tenham mais ou menos dignidade. Imagine então um doente num leito do hospital, dentro de uma mentalidade dessa de utilidade. Ah, eu sou digno se eu tenho utilidade. Se eu não tenho mais utilidade, se eu estou inválido numa cama, eu não tenho dignidade. Como é que uma pessoa dessa pode exercer uma autonomia? Entende? Porque dignidade e o conceito de dignidade e pessoa humana estão casados. Né? A pessoa humana ela é digna. Se ela deixa de ser digna, ela deixa de ser pessoa. E se ela deixa de ser pessoa, ela deixa de ser autônoma. A autonomia, a capacidade de escolha de uma pessoa depende de fato daquilo que ela é. Entende? Ela é pessoa, ela é digna. Então, um doente ele não teria o direito de tirar a própria vida. Ah, mas eu estou exercendo a minha autonomia. Mas se ele acredita que não tem dignidade, se ele perdeu a dignidade, como é que uma pessoa que não tem dignidade tem autonomia? Assim, são coisas que se confundem, entende? Assim, é ilógico isso. Como é que a pessoa reclama para ela a autonomia de tirar a própria vida, se ela também considera que ela não é mais digna? Logo, ela não é mais pessoa. Então, assim, são conceitos que muitas vezes se equivocam, né? E a autonomia, gente, de fato, isso o professor Daniel Serrão colocava muito bem no simpósio de bioética. A autonomia nunca é do paciente na hora de escolher a morte. Talvez ele possa pedir, né, ele possa solicitar a eutanásia. Não, eu quero morrer porque o meu sofrimento é muito grande. Mas a autonomia, no fundo, de matar, é do médico. É ele quem vai decidir se realiza ou não a eutanásia. E nunca o paciente. O paciente tem a autonomia de pedir. Mas quem faz a decisão final da escolha da morte ou não do indivíduo é a médica. Então não é um exercício da autonomia do paciente. A eutanásia, no fundo, é um exercício da autonomia médica, do corpo médico. Então, assim, às vezes a gente cai nessas falácias com muita tranquilidade, né? E é preciso, então, entender o que a igreja nos apresenta. É necessário, portanto, dizer claramente que sentido se usa este termo no presente documento. Então, falar de eutanásia neste documento significa uma ação é ativa ou omissão, eutanásia passiva, que por sua natureza ou nas intenções provoca a morte a fim de eliminar toda a dor. A finalidade seria eliminar a dor, só que o meio para isso é a morte. A eutanásia situa-se, portanto, ao nível das intenções e ao nível dos métodos empregados. Então, deu para entender, assim, em síntese, o que seria a eutanásia? É antecipar a morte de um indivíduo, com a finalidade de eliminar a sua dor. E isso não é aceitável pela igreja e nem pela moral humana, né, de modo racional, vamos pensar assim, essa moral, né? É necessário declarar uma vez mais, com toda a firmeza, que nada ou ninguém pode autorizar a que se dê a morte a um ser humano inocente, seja ele feto ou embrião, criança ou adulto, velho, doente incurável ou agonizante. E também a ninguém é permitido requerer este gesto homicida, para si ou para um outro confiado à sua responsabilidade, nem sequer consenti-lo explícita ou implicitamente. Não há autoridade alguma que o possa legitimamente impor ou permitir. Então, vamos sintetizar essa afirmação. Primeiro, não se pode autorizar, não se pode requerer e não se pode consentir. Esta é a prática cristã. Não se pode autorizar a eutanásia, não se pode solicitar a eutanásia, não se pode consentir com a eutanásia. Essa é uma postura clara do magistério da igreja. Depois, trata-se com efeito. O que
significa, então, a eutanásia na perspectiva cristã? Aceitar essa prática. Primeiro, é uma violação da lei divina. Segundo, é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, ela requer tratamento, ela requer cuidado, e não a morte. A morte, de fato, não é um direito. Falar que eu tenho direito à morte significa uma contradição, porque a morte é a privação do uso de qualquer direito. Entende? Quando nós falávamos no início que a pessoa tem um direito à vida e que a vida humana é o fundamento de todos os outros direitos, querer a morte para si é negar toda e qualquer possibilidade de direito, de exercício de um direito, de um dever. Querer a morte é negar a si isso. Então, é outra falácia. É o exercício do meu direito. Pelo contrário, é a negação do seu direito de escolha, de vida. Você está se privando disso. Terceiro, é um crime contra a vida. E quarto, é um atentado contra a humanidade, porque envolve essas três dimensões da relação humana com Deus, com o próximo e consigo. Aceitar a eutanásia é negar toda e qualquer possibilidade de relação com Deus, com o próximo e consigo. Pode acontecer que dores prolongadas e insuportáveis, razões de ordem afetiva ou vários outros motivos levem alguém a julgar que pode legitimamente pedir a morte para si ou dá-la a outros. Embora em tais casos a responsabilidade possa ficar atenuada ou até não existir, o erro de juízo da consciência, mesmo de boa fé, não modifica a natureza deste gesto homicida, que em si permanece sempre inaceitável. O fato de não ser pecado não anula a maldade do ato. Então, nós podemos entender uma outra coisa. Muitas vezes a pessoa pode solicitar a eutanásia sem ter consciência de fato do que é isso. Então, nós podemos já julgar de um modo muito antecipado. Não, essa pessoa então cometeu pecado. É preciso tomar cuidado, né, nessa situação. Porque pecado, para haver pecado, da moral cristã, é necessário que se tenha consciência. A pessoa precisa ter consciência do ato que ela está fazendo, ela precisa ser esclarecida. Então, muitas vezes, um médico, por exemplo, né, pela sua má formação, ou talvez pela falta de uma formação até mesmo cristã, ou moralmente lógica das coisas, ou o paciente que solicitou a eutanásia para si, talvez ele não tenha cometido pecado, o que não quer dizer que ele não tenha cometido um ato mau, intrinsecamente mau. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é um ato mau e outra coisa é um pecado. Dá para poder fazer essa diferença? Para que haja pecado é necessária a consciência, entende? Imagina lá um paciente que não tem nenhuma formação cristã, que também não teve nenhuma formação moralmente razoável. Então solicita a morte para si. Aí você vem me perguntar, mas meu filho, por exemplo, lá na sua doença, padre, cometeu pecado? A gente precisa avaliar se de fato ele tinha consciência do que estava pedindo. Se de fato ele tinha clareza sobre isso. O que não quer dizer que não seja um ato mau. Pecado precisa da consciência. O ato mau, não. É uma coisa intrínseca. Existem atos intrinsecamente maus. Perdão. Então, são duas coisas diferentes. É isso que o documento, então, tenta tornar claro para nós. As súplicas dos doentes muito graves, que por vezes pedem a morte, não devem ser compreendidas como expressão de uma verdadeira vontade de eutanásia. É uma outra coisa que o documento também procura explicar para nós. Muitas vezes a pessoa não quer morrer. A pessoa que solicita a morte por este ato quer eliminar o sofrimento, quer eliminar a dor, quer eliminar a angústia que ela está vivendo, e não de fato a morte. Então nós precisamos também ter essa clareza. O que a medicina deveria fazer é criar meios paliativos, uma medicina paliativa, como também o professor Daniel Serrão no simpósio nos apresentava, para poder dar toda a assistência personalizada àquele indivíduo. Acompanhar aquela pessoa no seu sofrimento, dando assistência médica, dando assistência psicológica, dando assistência espiritual, dando assistência afetiva, porque de fato é isso que um doente precisa. Ele não precisa ter a sua vida privada retirada. Pelo contrário, ele precisa de cuidado, atenção, e é isso que a medicina deveria fazer. E também a igreja deve se pronunciar. E não procurar a via mais fácil. Não procurar a via mais fácil. É claro que essa medicina alternativa, vamos dizer assim, multidisciplinar, que envolve psicólogo, que envolve uma pessoa de uma religião, que envolve a família, que envolve um médico, toda essa assistência, imagine, em torno de um único doente. É claro que isso causa despesa para o Estado.
E aquele indivíduo não vai dar nenhum retorno para o Estado. É a visão utilitarista, né? Então, se ele não dá retorno para o Estado, é só despesa. E vamos ser sinceros, de fato, financeiramente é uma despesa. Não haverá retorno. Porém, onde entra a solidariedade humana, que é um elemento próprio do homem? O Papa Bento XVI, no discurso sobre a eutanásia, dizia isso. O que de fato nós precisamos é formar o homem para a solidariedade. Esta é a solução para esse problema. Então, são sempre quase pedidos angustiados de ajuda e de afeto. É isso que a pessoa quer no momento da sua agonia. Para além dos cuidados médicos, aquilo de que o doente tem necessidade é de amor, de calor humano e sobrenatural, que podem e devem dar-lhe todos os que o rodeiam, pais e filhos, médicos e enfermeiros. Então, nós temos uma medida concreta para isso? Sim. Nós temos, por exemplo, na Grã-Bretanha, na Inglaterra e também já alguns estados norte-americanos, essa criação de uma medicina paliativa, né, que dá todo o suporte multidisciplinar ao indivíduo que necessita de cuidados no fim da sua vida. Então, existe um movimento concreto? Existe. Nós precisamos conhecer, né, e precisamos divulgar. Precisamos oferecer aos médicos essa possibilidade. O cristão perante o sofrimento e o uso dos medicamentos analgésicos. Nós vamos adiantar um pouquinho, né, por causa do tempo. Então, qual é a realidade dos fatos? Primeiro, a morte não se dá sempre em condições dramáticas e depois de sofrimentos insuportáveis. Então, a gente não pode liberar a eutanásia, como acontece na Holanda. Qualquer, então, situação de doença, o doente corre o risco de ser morto pelo médico, porque a eutanásia lá é descriminalizada. Então, segundo alguma pesquisa da década de 80, 65% dos doentes da Holanda tinham medo de serem tratados por médico, porque até uma dor na unha poderia, então, ser uma justificativa para acontecer a eutanásia. Entende? Então, as coisas não acontecem assim de modo muito simplório, né? Precisamos ter cuidado. E alguns asilos, por exemplo, na Holanda, já não tinham nem mais pacientes, não tinham mais nem idosos, porque todos já morriam nos hospitais. E, segundo essa mesma pesquisa do site do Provida, dizia que os doentes, os idosos que ainda estavam nos asilos, preferiam tomar água da torneira, com medo de tomar um suco envenenado. Então, assim, cria-se um ambiente social terrível, uma convivência terrível. Onde está a confiança do paciente no médico? Perde-se isso. Porque eu posso estar diante daquele que vai me matar, não daquele que vai me tratar. Então, na Holanda, a coisa não é tão simples. Nesse país, na qual a eutanásia ela é admitida, a coisa não é tão simples, não é solução. Pelo contrário, cria-se uma desconfiança social muito grande. Uma doença prolongada, uma velhice avançada, uma situação de solidão e abandono podem criar condições psicológicas que tornam mais fácil a aceitação da morte, ao contrário de separações que seriam terrivelmente dolorosas para um homem em plena saúde. Por exemplo, a morte repentina causada por um acidente. Então, meus irmãos, o documento ele procura ser muito realista. O que, de fato, um sofrimento, uma angústia é na vida de um homem que está a caminho da morte? É uma preparação. É uma preparação. Imagina você perder uma pessoa querida por um acidente. Essa ruptura, sim, causa traumas, causa uma dificuldade de aceitação. O sofrimento, a agonia nesse processo é um movimento natural que vai preparando ele e os familiares para o processo natural da morte. Então, o sofrimento não deveria ser visto como algo extraordinário ou algo que vem atacar a vida humana. Pelo contrário, faz parte de todo um processo que prepara a família e o próprio doente para esse momento natural. O sofrimento faz parte do processo natural. Né? Então, isso a concepção moderna e atual da nossa cultura não consegue captar, né? Não consegue perceber. Foge da dor, né? Como dizia São Máximo, o confessor, no século VII, foge da dor, procura o prazer. Essa é a lei de hoje. Hoje as pessoas procuram evitar todo e qualquer tipo de dor e sofrimento e procuram o prazer a todo custo. Dentro dessa mentalidade, essa perspectiva cristã realmente não é bem aceita. Não só cristã, mas natural. A morte, muitas vezes precedida ou acompanhada de sofrimentos atrozes e de duração desgastante, será sempre um acontecimento natural angustiante para o coração do homem. Nem tudo que é natural causa prazer. O sofrimento é um processo natural, porém angustiante, e isso faz parte
da vida humana. Negar isso é negar uma dimensão da vida humana. Né? É reduzir o homem a puro prazer. E essa visão reducionista do homem, nós como cristãos não temos. Nós procuramos ter uma visão abrangente daquilo que é o homem. A dor física é certamente um elemento inevitável da condição humana. Muitas vezes torna-se desproporcionada, podendo assumir dimensões tais que gerem o desejo de eliminar a mesma dor, custe o que custar. Então, a dor física também faz parte desse processo. Mas aí a gente entra nesse drama. Talvez ela é tão grande, talvez a experiência dela é tão dolorosa, que também deseje da parte daquele que está sofrendo a morte. Mas a pergunta é, de fato, ele deseja a morte ou deseja eliminar a dor física? Essa é a pergunta. Segundo a doutrina cristã, a dor, sobretudo nos últimos momentos da vida, assume um significado particular no plano salvífico de Deus. É com efeito uma participação na paixão de Cristo e união com o sacrifício redentor que ele ofereceu em obediência à vontade do Pai. Aqui está a contribuição cristã para essa temática. Sofrer para um cristão é participar do sofrimento de Cristo, é estar unido a Ele. Essa é uma contribuição, uma luz que o cristianismo pode oferecer ao homem. De fato, como dizia Gaudium et Spes, é um mistério do Cristo que ilumina o mistério do homem. Nós somos aquilo que Cristo é, ou deveríamos ser. Então, o sofrimento de Cristo também ilumina o nosso sofrimento. Sendo assim, é lícito que alguns cristãos desejem moderar o uso dos medicamentos analgésicos para aceitar voluntariamente ao menos uma parte dos seus sofrimentos e se associar assim com plena consciência aos sofrimentos de Cristo crucificado. Então, é lícito a um cristão, por exemplo, ele poder abrir mão de algum medicamento analgésico para sentir ali na sua experiência pessoal um sofrimento razoável, como sacrifício, como oferta também da sua vida a Deus, é lícito isso. Um cristão poderia abrir mão de alguns medicamentos para poder, como nós vemos na vida de tantos santos, né? É claro que esses medicamentos analgésicos não se teve sempre na história da humanidade. E quantos santos, quantos relatos nós vemos que as pessoas abrem mão dessa experiência para poder participar de um modo mais pleno do sacrifício de Cristo. O que não quer dizer, vamos só colocar essa citação que o documento nos traz, né? Deram-lhe de beber vinho misturado com fel, ele provou, mas não quis beber. Então, onde que está de fato baseada essa experiência de abrir mão de algum analgésico para experimentar também um sofrimento, um sentido mais elevado da coisa, da própria experiência de Cristo. Cristo é esse modelo. Ele abre mão do fel e daquela bebida misturada, que era uma espécie de atordoante, vamos dizer assim. Não queria ficar dopado, porque isso era costume na época romana, de dar uma bebida ao morto, ou aquele que estava agonizando, perdão, para poder atenuar as dores da crucificação. Então Jesus abre mão disso e experimenta a morte com toda a consciência, até o limite, até o fim. Então também seria lícito a nós abrirmos mão. É um ato heróico, é uma virtude, não é obrigado, né, a todos viverem essa experiência. Porque o próprio documento diz que não seria conforme a prudência impor como norma geral uma atitude heróica. Nós não podemos obrigar as pessoas a serem mártires, né, santos. Então é uma virtude, vamos dizer, cristã. Pelo contrário, a prudência humana e a cristã aconselhará para a maior parte dos doentes o uso dos medicamentos capazes de suavizar ou suprimir a dor, mesmo que surjam efeitos secundários, como torpor ou menor lucidez. Quanto àqueles que não podem exprimir-se, poder-se-á razoavelmente presumir que desejem receber estes calmantes e administrar-lhes de acordo com o conselho do médico. Então, é lícito o uso de analgésico? Vamos resumir a coisa. É lícito. Né? É lícito o uso de analgésicos, de remédios que possam atenuar a dor daquele indivíduo. Aqui nós vamos entrar então agora em questões um pouco mais detalhadas, específicas. Eu vou pedir só mais uns 15 minutos, André, para a gente poder fechar. Será que eu posso mais uns 10, 15 minutinhos? Aqui a gente começa a entrar em questões mais detalhadas, né? Então, o uso intensivo de medicamentos analgésicos não está isento de dificuldades. Nós podemos usar? Podemos, mas precisamos observar alguns princípios. Porque o fenômeno da habituação obriga geralmente a aumentar a dose para lhes assegurar a eficácia. É certo, então, que o organismo aos poucos vai se acostumando, vamos dizer assim, né, com alguns medicamentos. Então, é necessário aumentar a dose em algumas determinadas situações.
Como convém recordar aqui uma declaração de Pio XII que conserva ainda todo o seu valor. Gente, não é porque é uma declaração, por exemplo, de Pio XII da década de 50 que está ultrapassada. Os princípios da igreja sempre permanecem válidos. Né? Você tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas era da década de 50, hoje a mentalidade do cristianismo é outra. Não, não é assim. O documento retoma a declaração de Pio XII e documentos mais recentes vão reafirmá-lo. Há um grupo de médicos que lhe tinha feito a pergunta, é a resposta de Pio XII, né, sobre essa pergunta. A supressão da dor e da consciência por meio de narcóticos é permitida pela religião e pela moral ao médico e ao paciente, mesmo ao aproximar-se a morte, e se prevê que o uso dos narcóticos lhes abreviará a vida? O Papa respondeu: se não existem outros meios e se naquelas circunstâncias isso em nada impede o cumprimento de outros deveres religiosos e morais, sim. Neste caso, é claro que a morte não é de nenhum modo querida ou procurada, embora por um motivo razoável se corra o risco de morrer. A intenção é simplesmente acalmar eficazmente a dor, usando para isso os medicamentos analgésicos de que a medicina dispõe. Então, nós estamos falando de uma realidade. Primeiro, a medicina dispõe de alguns medicamentos. Se não há uma outra possibilidade, se não há um outro recurso, é lícito utilizar determinados medicamentos. Mesmo sabendo que isso pode abreviar a vida daquele paciente, seria lícito. Isso, dentro da moral, é chamado de um princípio de duplo efeito. Primeiro, nós estamos visando um bem. O mal aqui, que é a redução, talvez, do tempo de vida daquele indivíduo, é um mal tolerado e não desejado. Se não há um outro meio, se não há um outro recurso, é lícito, sim, utilizar de um tratamento, na qual, por consequência, pode ser abreviada a vida da pessoa. Mas se não há um outro meio, entende? Se não há um outro recurso, então haveria essa aceitação por parte do magistério deste princípio de duplo efeito. Aqui nós não visamos a morte. Lembremos, a eutanásia visa a morte, tentando eliminar o sofrimento. Nós estamos aqui tentando reduzir as consequências. Né? Esse é o objeto da nossa questão. Estamos tentando reduzir, né, as consequências físicas das dores de um determinado indivíduo. Então, o medicamento seria lícito aplicá-lo, mesmo que nós toleremos uma redução de tempo de vida daquela pessoa, se não há um outro recurso, se não há um outro meio. Né? Mas aqui nós vamos entrar então num outro aspecto. Contudo, os medicamentos analgésicos que produzem nos doentes a perda da consciência merecem uma particular atenção. Então, vamos imaginar uma situação na qual o paciente vai ser induzido a um coma. Né? Com efeito, é muito importante que os homens possam satisfazer não só os seus deveres morais e as suas obrigações familiares, mas também, acima de tudo, preparar-se com plena consciência para o encontro com Cristo. Este é o ideal. E aqui nós estamos falando de um ideal, né? Por isso, Pio XII adverte que não é lícito privar o moribundo da consciência se não há um motivo grave. Então, se não há um outro meio de assegurar a vida daquele indivíduo, então seria lícito também privá-lo da sua consciência para um tratamento mais eficaz. Mas a gente vai utilizar aqui, agora nós vamos entrar numa questão terminológica, de um elemento chamado de proporcionalidade. Se as consequências são desproporcionais, se a certeza da morte pode vir por aquele coma, não seria lícito. É desproporcional. Certo? Aqui, então, nós entramos nesse último capítulo, que é a parte do uso proporcionado dos meios terapêuticos, né? Primeiro, o uso dos meios terapêuticos deve evitar um tecnicismo que corre o perigo de se tornar abusivo, mas considerar o direito de morrer com toda serenidade na dignidade humana e cristã. Aqui ele vai entrar, então, no conceito daquilo que é a distanásia. A distanásia é o uso excessivo de meios terapêuticos para manter aquele indivíduo vivo, sendo que já não há mais condições de mantê-lo, sendo que a morte ela é iminente. Não há por que estender o sofrimento desnecessário daquele indivíduo se a morte ela é observável e iminente. Então, nós também temos que tomar esse outro cuidado. A eutanásia procura abreviar a vida. A distanásia procura estender uma vida que já não tem mais suporte, já não tem mais o porquê. Naturalmente, ela já está caminhando para a morte, já não há mais tratamento para isso. Então, é aquilo que é chamado de obstinação terapêutica.
É um médico tentando manter a todo custo a vida do indivíduo que já não tem um porquê. Alonga o sofrimento dele, estende o processo da morte e também da família, desnecessariamente. Então, essa é a distanásia, né? Que seria essa obstinação terapêutica, o excesso. Aqui no Brasil acontece mais distanásia do que uma mentalidade eutanásica, vamos dizer assim. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Quem nos apresenta isso é o professor André, nas questões de bioética da CNBB. Essa é uma realidade mais própria do Brasil. A distanásia é a obstinação terapêutica, né? Em muitos casos, a complexidade das situações pode ser tal que faça surgir dúvidas sobre o modo de aplicar os princípios da moral. As decisões pertencerão, em última análise, à consciência do doente e das pessoas qualificadas para falar em nome dele, como também aos médicos. Então, isso aqui é uma questão que precisa, em última análise, ficar nas mãos do paciente, do médico e da família, né? É uma coisa que precisa, por isso, ser formada. A igreja tem esse dever de formar a consciência deles. Quanto aos meios terapêuticos, há quem prefira falar de meios proporcionados e não proporcionados, levando em consideração os seguintes critérios. Então vamos lá, meios proporcionados e desproporcionados. O tipo de terapia a usar precisa observar se é proporcional ou desproporcional, ou seja, se o risco de morte é maior ou menor, se for utilizado. Então é a questão agora da proporção, né? Esse é um princípio utilizado também na questão médica e na perspectiva cristã, ao fazer o juízo de uma determinada situação, se é proporcional, se é desproporcional. O grau de dificuldade e de risco, se é proporcional, se é desproporcional. O custo e as possibilidades de aplicação. Então, ninguém está obrigado a fazer uma terapia extraordinária ou desproporcional se a família não tem condições para isso. Claro que o Estado deveria prover, né? Mas quando não há meios para isso, a pessoa também poderia abrir mão de um tratamento. Bom, essa é uma linguagem, uma terminologia que o professor André, nas questões de bioética, diz que está ultrapassada, né? Mas uns discursos mais recentes do Papa Bento XVI, ele não descarta tanto a utilização de chamados meios ordinários e extraordinários. Os meios ordinários são aqueles meios que todo médico tem o dever de realizar com seu paciente, o paciente de aceitar. Por exemplo, a nutrição, a hidratação, a higiene, são meios ordinários para manter aquela pessoa viva, né? Que todo homem tem o direito, né? E o médico também deveria oferecer. Os meios extraordinários são terapias extraordinárias, que a pessoa licitamente pode abrir mão, se ela deseja um processo natural da sua morte. Não precisaria utilizar meios extraordinários. Aqui se fala de uma substituição dessa terminologia ordinário e extraordinário de proporcional e desproporcional, né? Mas aí a gente fica com essas duas posturas, né? Não se utiliza muito meios ordinários e extraordinários, como o professor André nas nossas questões apresenta, mas também a gente não descarta completamente, porque o Papa Bento XVI, em 2007, utilizou essa terminologia ao tratar das questões de eutanásia, né? Então a gente deixa a questão um pouquinho em aberto. Em confronto com o resultado que se pode esperar, atendendo ao estado do doente e suas forças físicas e morais. Então precisamos sempre avaliar, cada caso é um caso, né? Já estamos chegando no final. Para facilitar a aplicação destes princípios gerais, podemos dar os seguintes esclarecimentos. Primeiro, se não há outros remédios, é lícito, com acordo do doente, recorrer aos meios de que dispõe a medicina mais avançada, mesmo que eles estejam ainda em fase experimental e não seja isenta de alguns riscos a sua aplicação. Aceitando-os, o doente poderá dar também provas de generosidade ao serviço da humanidade. Então, seria lícito utilizar um recurso de um medicamento em experimentação, desde que não cause um risco desproporcional, é lícito, né? É lícito utilizar esse medicamento em experimentação. Nós precisamos ter pelo menos assegurado de que a vida dele não correrá risco direto. Segundo, é também permitido interromper a aplicação de tais meios quando os resultados não correspondem às esperanças neles depositadas, mas para uma tal decisão ter-se-á em conta o justo desejo do doente e da família, como também o parecer de médicos verdadeiramente competentes. Um doente pode abrir mão de uma terapia extraordinária, vamos dizer assim? Ele pode abrir mão dessa terapia. Estou terminando. Ele pode abrir mão dessa terapia, sim, extraordinária. Ele não pode abrir mão daquilo que é o ordinário, aquilo que é a nutrição, aquilo que é a hidratação e aquilo que é a higiene, a não ser que a pessoa já não tenha mais condições metabólicas de processar alimento e bebida.
Até nesse caso, então, num caso extremo, poderia abrir-se mão desse cuidado ordinário. Quem apresenta isso é a Congregação para a Doutrina da Fé, numa nota de 2007 para os bispos dos Estados Unidos, que perguntavam sobre a hidratação. Aí nós entramos naquela questão lá daquele famoso caso, né, da terra esquiavo, né? Então, se poderia abrir mão ou não naquela situação daquela moça, daquela mulher já, em estado vegetativo. Então, o marido dela, por outras razões, e também financeiras, que a gente sabe disso, que ela tinha um valor em seu nome, de uma indenização, e ele poderia herdar parte desse valor, ele solicitou, então, a morte da sua ex-esposa, porque ele já tinha uma outra família. E os pais dela não queriam abrir mão de jeito nenhum, ela mesmo em estado vegetativo irreversível. Então, a igreja se coloca a favor disso. Não se deveria abrir mão desses meios ordinários. Ela processava o alimento, ela processava a bebida. Não se deveria. Isso é eutanásia, é abreviar a vida de uma pessoa, mesmo em estado vegetativo permanente, porque ela não deixou de ser digna. A dignidade não depende da condição de saúde. Então, nós deveríamos estar ali solidariamente amparando a família e essa mulher. Entende? Então, não se pode abrir mão dos cuidados básicos enquanto a pessoa naturalmente e fisicamente tem condições de poder se manter. Às vezes a gente cai nessa falácia, né? Ah, mas a pessoa está em estado vegetativo permanente. Por que não, né? Já que ela não vai mesmo ter uma vida ordinária, comum como nós, então por que não abreviar, né? É tanto sofrimento, mas onde está a dignidade da pessoa? Estamos terminando, Ari. Acabando com o tempo do Ari. São os médicos, na realidade, que estão em melhores condições do que ninguém para poderem julgar se o investimento de instrumentos de pessoal é desproporcionado com os resultados previsíveis, e se as técnicas postas em ação impõem ao paciente sofrimentos ou contrariedades sem proporção com os benefícios que delas pode receber. É a questão da distanásia. Bom, a gente precisa observar, né? O médico precisa fazer esse juízo. Se é proporcional, se vale a pena esse investimento, se haverá resultado ou não. Né? Então, é preciso observar isso. Onde que está o meio termo entre a distanásia, que é o excesso, e a eutanásia, que é a antecipação da morte? É aquilo que nós apresentamos como ortotanásia. É a consideração da morte de uma pessoa no seu processo natural, dando toda assistência a meios ordinários da sua vida. Como eu falei, hidratação, nutrição, higiene e etc. Né? Então, já não há o porquê de mantê-la viva se a morte é iminente. Então, a eutanásia é esse meio termo que a igreja se apresenta favorável. E que no Brasil nós temos aí 2 projetos de lei procurando a sua aceitação, né, e aprovação. É sempre lícito contentar-se com os meios normais que a medicina pode proporcionar. Não se pode, portanto, impor a ninguém a obrigação de recorrer a uma técnica que, embora já em uso, ainda não está isenta de perigos ou é demasiado onerosa. Recusá-la não equivale a um suicídio. Significa antes aceitação da condição humana, preocupação de evitar pôr em ação um dispositivo médico desproporcionado com os resultados que se podem esperar. Enfim, vontade de não impor obrigações demasiado pesadas à família ou à coletividade. É aquilo que nós falamos da distanásia. Então, se nós queremos resumir a coisa, tanto a eutanásia quanto a distanásia, o uso de meios desproporcionais é proibido pela igreja. Né? Precisamos deixar isso bem claro. Na iminência de uma morte inevitável, apesar dos meios usados, é lícito, em consciência, tomar a decisão de renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais, que nós chamamos de ordinários, devido aos doentes em casos semelhantes. Por isso, o médico não tem motivos para se angustiar, como se não tivesse prestado assistência a uma pessoa em perigo. Exemplo disso, Papa João Paulo II. Temos um exemplo bem claro de como foi a sua morte. O Papa foi sugerido a ele ir para o hospital para que ele pudesse ser entubado e utilizar meios de terapias mais extraordinárias, né? Mais sofisticadas. Mas a morte era iminente. Ele abriu mão, foi o seu desejo, abriu mão de terapias extraordinárias para viver essa experiência de uma morte natural inevitável. E teve então na sua casa toda a assistência necessária para uma morte natural. Não foi privado da hidratação, não foi privado da nutrição, não foi privado dos cuidados próprios a um doente no fim da sua vida. Então, é lícito abrir mão desses meios extraordinários? Sim. Por que iria entubá-lo? Se não tinha perspectiva, né, de vida.
já sabe que a morte é iminente, então deixa-se correr o processo natural para isso. Não se provoca a morte, deixa que o processo natural aconteça. A eutanásia provoca, né? A igreja é a favor de um processo natural. A pessoa pode querer ou não um meio extraordinário. E aí vem a conclusão. Simples, né? As normas contidas na presente declaração estão inspiradas por um profundo desejo de servir o homem segundo o desígnio do Criador. Se por um lado a vida é um dom de Deus, pelo outro a morte ela é inelutável. É necessário, portanto, que sem antecipar de algum modo a hora da morte, se saiba aceitá-la com plena responsabilidade e com toda a dignidade. É verdade que a morte marca o termo da nossa existência terrena, mas ao mesmo tempo abre também a via para a vida imortal. Por isso, todos os homens devem preparar-se cuidadosamente para este acontecimento à luz dos valores humanos e os cristãos, mais ainda, à luz da sua fé. Por fim, aqueles que exercem profissões destinadas a cuidar da saúde pública, nada hão de negligenciar para colocar ao serviço dos doentes e dos moribundos toda a sua competência. Mas lembre-se de lhes prestar também um conforto muito mais necessário de uma bondade imensa e de uma ardente caridade. Um tal serviço aos homens é também um serviço prestado a Cristo. Cristo Senhor que disse: o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então nós temos de modo concreto essa assistência. É a medicina, como eu coloquei, né? O professor Daniel Serrão citava, é aquela medicina paliativa. Existe proposta para solucionar? Existe. Ela exige para si um investimento? Também exige, mas é mais de acordo com a condição humana, né? E eu termino então com essa frase do mesmo professor Daniel no Congresso Eucarístico Nacional que dizia: o tempo de morrer não pode ser tempo de abandono e sofrimento, ou de uma medicina intensiva, agressiva e inútil, a distanásia. É a finitude da vida que dá à vida um grandioso sentido. E esse sentido grandioso, que é a plenitude da vida de cada um, pode ser mantido até o fim. Com a morte, a vida de cada um de nós não acaba, apenas se transforma em outra forma de vida. Espero com alegria a vida do mundo que há de vir. Então, que nós possamos depois, vocês, né, se interessarem, estudar esse documento com mais calma, ler com mais tranquilidade na sua casa, pode baixá-lo pela internet, 7 páginas você resolve a sua vida a respeito dessa questão da eutanásia. E para auxiliá-lo, você também pode baixar pelo site Promotores da Vida a palestra do nosso professor Daniel Serrão e também adquirir questões de bioética, estudos da CNBB 98, que tem uma reflexão ampla e bem direta sobre o tema. Então, muito obrigado. E aí fica, não sei se tem tempo para